Então, meu nome é Ângelo, eu sou de Baltimore. Se você é um profeta, possivelmente você não quer ser um profeta. O fato de alguém ter recebido uma palavra que diz que ele tem um chamado para ser um profeta, não significa que ele é um profeta. Significa que ele é chamado para ser profeta. Existe uma diferença entre ter chamado e ser estabelecido. Então eu demorei muito para entender isso, mas quando eu entendi que eu tinha possivelmente um chamado para isso, eu já estava pastoreando e ensinando, meus amigos sempre falando comigo, amigos que têm função profética, falando que a maneira que eu ensinava, a maneira que eu ministrava, possivelmente eu tinha uma ênfase para esse lado. Eu então comecei a pensar em quem eram os outros que estavam antes de mim e que eu poderia estar perto deles. O ministério profético, ele tem duas fases básicas, e a gente tem a fase dele do Antigo Testamento e a fase dele no Novo Testamento. Basicamente, o ministério profético seria o serviço do profeta. No Antigo Testamento a gente veria dessa forma, né? o ministério profético como o serviço do profeta. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente percebe que tem uma mudança de abordagem, uma mudança de como ele acontece. Por quê? No Antigo Testamento, a profecia ou o serviço do profeta, que basicamente é a profecia, ela tem um peso muito maior do que a profecia ministrada no Novo Testamento. No Novo Testamento, a profecia tem esse conselho de Paulo que a gente deve julgar a profecia. Isso não existe no Antigo Testamento. Jamais eu vou julgar a profecia de Isaías. Pelo contrário, a profecia de Isaías é que me julga. Então, existe uma mudança porque o profeta no Novo Testamento, ele não é alguém que está criando o cânon das Escrituras. Já o profeta no Antigo Testamento, grande parte deles, não todos os profetas que aparecem, mas grande parte deles são aqueles que escreveram a Bíblia, por assim dizer. E essa já é mais uma função dos apóstolos no Novo Testamento. Então tem essa mudança de enfoque, de ênfase, onde no Antigo Testamento a gente percebe mais os profetas e no Novo Testamento a gente percebe mais os apóstolos em destaque em prol da formação do cânon das Escrituras. Então, o que um profeta ou um ministério profético faz no Novo Testamento é basicamente conectar a igreja com tudo aquilo que faça referência ao profético. Desde a questão de dons de profecia, dos dons carismáticos do Espírito Santo, até mesmo levar a igreja para o entendimento das profecias da Bíblia em si e como a igreja deve se comportar antes disso, promover a esperança escatológica na igreja, para que a igreja ela não ande sem rumo, ela não ande vagando, mas ela tenha direção. Obviamente que o profeta ele não lida só com o futuro, o ministério profético não lida só com o futuro. Quando a gente lê em Apocalipse, 7 vezes no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, fala a frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aquilo que estava sendo dito às igrejas não era algo sobre o futuro, era algo sobre o presente. Era um discernimento de João sobre problemas que aquelas igrejas estavam vivendo, estavam provando. Então o profeta ele tem esse insight de perceber como que um médico ou como que talvez um mecânico que ouve o barulho de um motor e ele sabe qual é o problema do motor, ou um médico que vai prestar atenção nos diagnósticos e vai perceber a problemática que acontece com o organismo e vai propor soluções. Então, quando a gente vê ali em Apocalipse 2 e 3, que para mim particularmente é como que um alvo de ministério profético, ele profetizava para cidades inteiras, para a igreja da cidade, né, como um todo, não só para uma denominação. Ele dizia assim, eu vejo que você está fazendo isso corretamente, mas ao mesmo tempo você está errando nessa área, então eu proponho que você arrependa para que eu não venha. Há um momento que Jesus fala, senão vou vir tirar o seu candelabro do lugar, que basicamente seria tirar a luz da igreja, a posição da igreja que ela estava exercendo. Existe esse conclamado profeta ao arrependimento para que se posicione de acordo com o padrão que Deus propõe, né? Depois da Reforma Protestante, a igreja pensava a eclesiologia e os ministérios não tanto na base como a gente pensa hoje de existência de 5 ministérios. Quando você vê a exposição de Efésios de homens como João Calvino e outras pessoas, você vai perceber que a maneira que eles abordavam não era exatamente a maneira que a gente aborda. Então, se a gente fosse olhar pela história, depois que a gente passa esse tempo
da igreja dos primeiros anos, dos primeiros séculos. E a gente chega ali naquele momento, a partir do ano de 1100, onde a igreja está bem estabelecida e teve a divisão entre a igreja grega e a igreja romana. A ênfase principal era o padre, o ministério principal era o padre. E o padre, o nome já diz, ele era um pai. Então as pessoas iam para a igreja e às vezes ouviam uma liturgia, um sermão que não necessariamente era da língua delas, era em latim. E mesmo elas, sem entender o que estava sendo dito, elas participavam da igreja. Por quê? Porque a função do padre era a função de um pai. Então, era o ministério pastoral que estava mais em evidência dentro do catolicismo. Esse é o ministério. Quando transiciona para a Reforma Protestante, a partir de 1517, é o ministério do mestre que está mais em evidência. Você vai perceber que mesmo Lutero, tendo um estilo combativo de pregar, de falar, ainda assim ele era um apologeta, ele pregava, ele era um mestre, como Calvino. Então essa geração da Reforma, a primeira geração da Reforma, era uma geração onde a gente poderia ver o ministério do mestre sendo colocado de volta na posição que sempre deveria estar. Passado alguns anos, naquilo que a gente chamaria da pós-reforma, com George Whitefield, John Wesley, esses caras, eles, pegando a onda da Reforma, você percebe que eles agem mais como um evangelista. Então eles têm esse trabalho de sair por aí pregando na rua, pregando nas praças, pregando em lugar aberto, saindo a cavalo pregando. John Wesley tem muitas histórias sobre isso, Jonathan Edwards. Eles eram grandes teólogos, grandes mestres e também pastoreavam a igreja. Então você percebe que nessa época tinha uma ênfase maior em evangelismo e conversões e tudo mais. E então aí essa época vai mais ou menos até 1800, mais ou menos. De 1800 em diante, é como se o Espírito Santo estivesse movendo algumas ênfases diferentes na igreja, e ela culmina em 1900, em Azusa, onde a gente começa a ver os dons do Espírito Santo fluindo de maneira mais intensa, questão do dom de línguas e dom de profecia. Mas até então não se falava claramente sobre o profeta. É como se fosse o início de algo sendo restaurado. Mas aí, em 1948, num movimento que a gente poderia chamar de chuva serôdia, que pela primeira vez começa a falar sobre a restauração dos 5 ministérios. Então, desde 1900 até 1950, a gente teve essa ênfase do profeta sendo restaurado. Então você percebe que os evangelistas de cura já não eram exatamente semelhantes a George Whitefield e outros caras. A ênfase deles não era tanto a pregação do evangelho, claro que muitos deles pregavam o evangelho, mas eles atuavam com dons de palavra de conhecimento. Então, um exemplo, William Branham, que é uma figura controversa na história da igreja, ele foi pai espiritual do T.L. Osborne, ele foi pai espiritual de vários homens de Deus na história. Ele operava num nível de palavra de conhecimento incrível. Ele sabia o endereço, o nome das pessoas. Então, ele atuava como um evangelista, no sentido de que pregava em tendas e tudo mais, mas você percebe que a ênfase dele tem mais a ver com o dom profético. Então, é como se nessa época o dom profético ficou mais intenso e mais claro, mas ainda não tinha uma clareza sobre o profeta exatamente como um ofício, como um trabalho, como uma função, mas já era um momento maior disso. E aí, de 1950 em diante, e aí a gente tem 50, 60, 70, também começou a se falar no mundo sobre a restauração do ministério apostólico. Então, a partir ali dos anos 80, 90, com Peter Wagner e outros irmãos, começou a se falar em como integrar esses ministérios e quais eram as características desses ministérios. E o profeta, então, ele começou a ser entendido como aquele que trabalha em cooperação com o ministério apostólico. O ministério apostólico sendo um ministério de avanço, um ministério que constrói, e o ministério do profeta como sendo um ministério que percebe aquilo que tem que ser construído, que pensa aquilo que vai ser feito. Só que mesmo assim, no Brasil, essa mudança não ocorreu tão rápido. Então ainda o profeta era aquela pessoa que a gente ia visitar na igreja e que ele ia revelar meus pecados e que ele ia falar o que estava acontecendo e revelava o oculto, o escondido. Mas ainda assim isso é só um dom de profecia e não exatamente um ofício de um profeta. Então nesses últimos anos mais profetas foram se multiplicando e mestres se associando com profetas começaram a pensar mais teologicamente e de maneira até pragmática como que poderia ser essa atuação. E no fim das contas o que a gente concluiu nos últimos anos, baseado em Efésios capítulo 4, é que os 5 ministérios, como um todo, não só do profeta,
eles servem para treinar o corpo de Cristo. Então, se a gente pensasse num jogo de futebol, a gente poderia pensar que tem os jogadores e tem as pessoas na arquibancada assistindo o jogo e o treinador. E geralmente a gente pensava na igreja como sendo o público assistindo o jogo e os pastores, os profetas, os líderes jogando e Jesus sendo o técnico. Mas a bem da verdade, o público é o mundo e os principados e potestades, o time é a igreja e os técnicos são os ministérios. Os ministérios trabalham para que a igreja entre em campo e jogue e faça o que tem que fazer como testemunho ao mundo. Então a função do profeta, assim como de todos os outros, é treinar a igreja dentro daquilo que ele possui como habilidade. Obviamente treinar a igreja no profético, na percepção do futuro, na percepção daquilo que o Espírito Santo está falando agora no presente e como se engajar em tudo aquilo que Deus está fazendo de mudanças, de transição na igreja. Bom, eu acredito que o Brasil precisa, a palavra para o momento, ela está muito relacionada, na minha perspectiva pelo menos, eu posso estar enganado, mas eu acredito que existe uma palavra, em Joel, por exemplo, fala sobre uma assembleia solene e que as pessoas precisavam, saia o noivo da recâmara, basicamente está falando assim, para tudo e esteja diante de Deus e busque diante de Deus que Ele nos visite, que Ele faça algo. Só que quando Joel vai explicar isso, a primeira menção que ele faz de uma assembleia solene não é para o povo como um todo. Ele faz uma menção para os anciãos da casa de Israel, para os anciãos do povo de Deus. Então, quando eu penso em qual é a palavra profética que o Espírito Santo tem para o momento, eu acredito que é uma palavra profética para os anciãos, para os pastores, para os presbíteros, para os líderes da igreja. Eu vejo o Espírito Santo chamando eles para uma posição onde eles têm que tira o relógio, fecha a agenda, desliga o celular e se juntem para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Por quê? Porque ainda que o Espírito Santo esteja dizendo muitas coisas, profetas isolados profetizando não vão salvar a igreja. Nenhum profeta é a solução para a igreja. A solução é Deus. E a maneira que a gente, vamos dizer assim, abre a porta para que Deus entre e arrume a bagunça que muitas vezes a gente percebe na igreja é quando os anciãos da igreja, os líderes, que têm voz ativa, que guiam o povo de Deus, eles começarem a entender a unidade entre eles e perceber que essa unidade não tem como objetivo maior fazer a marcha para Jesus, ter o conselho de pastores, ainda que tudo isso seja muito bom. O objetivo maior do ajuntamento dos anciãos é que eles consigam ouvir de Deus juntos sobre quais são os passos que o Espírito Santo quer dar. Muito mais do que tentar saber qual é a palavra, eu acredito que a direção é formar uma estrutura para que haja uma espécie de recipiente para receber a palavra e conservar e aplicar ela, que basicamente é a igreja. A igreja é isso. Então, o foco de Deus sempre vai ser a igreja, só que a gente tem que pensar a partir dos anciãos. Então, quando os anciãos se posicionam numa assembleia solene, num conselho de pastores, de maneira informal, não importa, mas quando os pastores sentam para tomar um café junto, já é uma grande coisa no mundo espiritual. Tem gente que vai ficar só no café para sempre. Mas se esse café se torna uma comunhão, se essa comunhão se torna uma oração, e se essa oração ouve de Deus, a proposta de Deus para aquele tempo, e eles começam coletivamente se enxergando como um presbitério na cidade, não só como grupos isolados, e eles começam a andar em cima daquilo que o Espírito Santo tem, então a gente vai ver uma igreja pronta para a volta de Jesus. Ainda que a gente tenha várias denominações, as pessoas precisam se enxergar como a igreja na cidade. Se os anciãos não derem o primeiro passo, a gente não pode esperar dos outros. O que vai acontecer é que acaba que a gente espera uma geração morrer para entrar outra. Isso tem que acabar, isso tem que estancar isso. Então, o que eu vejo para o futuro é o seguinte: existe aquilo que a gente chama da corrida de revezamento. Na corrida de revezamento existe um ponto dela, onde antes de passar o bastão para o outro, os dois correm juntos, lado a lado. Então eu acredito que nesse tempo o que nós estamos fazendo
é ver gerações de pessoas mais velhas e pessoas mais novas andando junto. Por exemplo, a profecia de Malaquias, de converter o coração dos pais aos filhos. Mas isso não somente dentro da família, mas entre anciãos e entre líderes, entre presbíteros e ministérios, pessoas de direções diferentes andando juntas, para que a gente não dê continuidade daquele processo de romper os relacionamentos e começar algo do zero. Então, eu vejo que é um tempo de ter continuidade geracional, transição de geração, para que então a igreja, nesse tempo, comece a construir em cima daquilo que já foi construído antes e não queira inventar a roda. Então, reconhecimento histórico, arrependimento de toda arrogância histórica. O que é arrogância histórica? É você achar que você é a solução para o mundo, que você é o primeiro a pensar essas ideias e que ninguém jamais antes pensou isso. Não. Tem muita gente na história que pensou e falou o que a gente fala e a gente precisa reconhecer isso, tanto historicamente quanto na nossa cidade, pessoas mais velhas. Porque quando a gente reconhece as pegadas daquilo que Deus fez no passado, a gente pode construir algo no presente em prol de estar preparado para o futuro. Então eu penso que seria isso a proposta para esse tempo. Então, para a próxima geração, os irmãos que estão chegando agora e que querem embarcar no ministério profético, existem alguns paradigmas, alguns passos práticos que devem ser dados que, se eu soubesse deles, quando eu comecei, eu teria feito. Primeiro, é não pensar que você é além da realidade. Então, o fato de alguém ter recebido uma palavra que diz que ele tem um chamado para ser um profeta, não significa que ele é um profeta. Significa que ele é chamado para ser profeta. Existe uma diferença entre ter chamado e ser estabelecido. Então, depois de realmente confirmar que existe esse chamado, porque se você é um profeta, possivelmente você não quer ser um profeta. Então, eu demorei muito para entender isso, mas quando eu entendi que eu tinha possivelmente um chamado para isso, eu já estava pastoreando e ensinando, meus amigos sempre falando comigo, amigos que têm função profética, falando que a maneira que eu ensinava, a maneira que eu ministrava, possivelmente eu tinha uma ênfase para esse lado. Eu então comecei a pensar em quem eram os outros que estavam antes de mim e que eu poderia estar perto deles. Então esse é o segundo passo. Se eu sei que eu tenho uma vocação, eu preciso estar perto de quem já está na minha frente e me submeter, porque corpo de Cristo significa que eu não sou mais o Moisés que vai subir no monte e receber uma palavra e eu vou sair fazendo por aí o que eu quiser e eu faço um banner da minha conferência, um site. Não preciso de site, eu não preciso de banner, eu não preciso de CD, eu preciso de pessoas, eu preciso de relacionamentos. Então, conforme eu encontro a minha tribo, eu encontro o meu destino. Conforme eu encontro aqueles que eu devo andar, eu vou encontrar o que eu devo fazer. Tem muita gente preocupada com o que fazer, mas não entende que o que eu faço, ele está em submissão ao grupo, à família que eu estou aliançado. Profeticamente falando, ou dentro do profético, eu preciso me aliançar com pessoas que já estão andando nisso antes de mim. Em terceiro lugar, teologia. Profeta tem medo de teologia porque pensa que teologia é uma coisa que vai matar o mover do Espírito Santo. É mentira. A pessoa que morre quando entra num seminário para fazer teologia é porque ela já estava morta antes. Não é que a Bíblia matou ela, mas havia um tipo de comportamento no coração dela, que a vaidade, a arrogância por causa do conhecimento, matou ela. Mas a gente precisa construir uma base sólida onde quando a profecia, quando o profético é liberado, existe uma segurança. Caso contrário, tudo vai ser visão e numerologia e sonhos e visões. Mas o que a Bíblia diz sobre aquilo? Sobre a visão, sobre a profecia, seja o que for. Então eu preciso de uma base teológica. E teológica não precisa necessariamente ser de seminário teológico, mas precisa ter uma leitura intensa das Escrituras, o entendimento do plano de Deus, o entendimento da história da igreja, o entendimento da escatologia. Se a pessoa não entende essas três coisas, o plano de Deus como um todo, a história da igreja e o que foi acontecendo na história da igreja e o que vai acontecer no fim, a pessoa não tem condição nenhuma de ser um profeta. Ou ele vai ser um profeta que vai falar só o que ele recebe, mas ele não profetiza a partir de uma plataforma histórica e escatológica. Ele vai ser capenga, ele vai ser doente. Né? Muito mais do que a pessoa querer ser profética, ela precisaria entender a profecia.
o Antigo Testamento ele é dividido entre leis e profetas. A lei como sendo um padrão e os profetas trabalhando na aplicação desse padrão, quando o povo saía do padrão e falando sobre o futuro. Então, se eu tenho um conselho que eu queria deixar, algo que eu queria deixar para as pessoas é: estude a profecia da Bíblia. Leia Ezequiel, leia Daniel, leia Isaías, entenda Apocalipse, entenda 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, leia Mateus 24, entenda a profecia da Bíblia, para depois querer ter a sua profecia. Porque a profecia pontual para a igreja no tempo presente, ela vai ser construída em cima daquilo que já foi profetizado. Então, eu aconselharia um estudo profundo da profecia bíblica, quais profecias foram cumpridas, quais precisam se cumprir, qual a maneira certa de interpretar a profecia e em cima disso a gente desenvolver algo. Porque sem entendimento da profecia, não dá para esperar que alguém é um profeta. Eu vejo que a utilidade do dom da profecia primordial é manter a gente atualizado no que Deus está fazendo.